Olá a todos, eu estou aqui para fazer um dos últimos tutoriais aí, né? Vamos falar sobre armaduras, né? Ou armatures. O que que são? Armatures são são estruturas que, por exemplo, eu desenhei aqui um humanoide, né? E aí, geralmente, a gente desenha assim, sabe? Com os braços abertos, as pernas. Fiz as pernas retas porque é um meio cartoon, meio realista, né? E mas às vezes você dobra um pouco também as articulações para que elas não fiquem bem retas. Mas geralmente assim, um personagem você cria assim e aí você coloca movimentos nele. Como é que você coloca movimentos? É criando as armaduras, né? Aqui eu vou apertar Alt Z, ó, para ficar transparente, eu já criei uma. E aí você tá vendo ela aqui e aí quando eu coloco aqui no Pose Mode, eu posso movimentar esse ops, que estava aqui no Rest Position, né? Eu posso movimentar esse objeto aqui, ó, esse humanoide, né? Vou colocar ele aqui, ó. Ele já está setado, né? Nas configurações dele. Eu vou conseguir movimentá-lo, ó. Aqui os bracinhos, né? Ó. A mãozinha, tá? E aí eu vou conseguir fazer esses movimentos. Aqui ele está no modo espelhado, tá? E aí eu vou abrindo, né? Vou levantando aqui, ó. Olha aí, ó. Vou puxando aqui mais para dentro ou para fora, né? Ó. Vou levantando esse daqui, ó, os ombros dele, certo? Também rotacionando aqui num eixo, ah, a mãozinha dele também, ó, dando tchau. Então eu vou ensinar para vocês como faz isso daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou deletar aqui, tá? Todo esse esqueleto, eu vou sair aqui do Pose Mode, né? Eu vou deletar. Olha aí, ó. O que que acontece? Tá aqui. Então isso aqui foi minha modelagem, né? Eu vou tirar do Alt Z aqui para vocês verem. Essa aqui foi minha modelagem, ó. Eu fiz como? Eu fiz eu vou deletar aqui também todos os bones aqui, tá? Para ficar certinho aqui para vocês depois não terem nenhuma dúvida. Eu fui modelando esse humanoide e aí eu apliquei vou tirar aqui, eu apliquei um mirror e um subdivision, tá? E foi esse o resultado que deu aqui. Ficou mais ou menos, né? Mas como é que a gente faz para dar movimento, né? Se você for pegar e quiser movimentar um por um aqui esse humanoide, ó, vai ficar complicado, né? Vai ficar difícil você movimentar as pernas dele. Até é possível, né? Ó, você com muito trabalho, né? Você colocando as coisas direitinho no lugar, ó, você vai conseguir. Mas existe uma maneira mais fácil que é usando esses armatures. Você vai apertar Shift A, né? Ou vir aqui em Object, né? O Shift A que e você vai vir nessa função aqui Armature, tá? Como o cursor aqui, ó, tá bem aqui em cima, ele vai abrir aqui o primeiro a Armature quando eu criar. Isso daqui é um octaedro, né? Criado. Então, como é que faz geralmente nos personagens? Na minha experiência, eu geralmente coloco um aqui, né? Ó, com G mesmo, tá? E aí quando eu clicar, ó, se eu clicar num no outro é como se fosse um objeto esse indicador aqui de bondes. Eu oriento também, ó, apertar Ctrl ou Alt Z, né, para ficar nesse modo raio-x, ó, o objeto, tá? Porque geralmente os bones, né, a gente vai chamar isso aqui de bones, né, os ossos, eles vão ficar dentro da figura. Então se você tiver assim vai ficar meio complicado você trabalhar. Ou no modo wireframe, né? Mas aí essas linhas também pode criar algum ruído, então eu deixo no modo sólido e aperto Alt Z. Ó. Então, para dar uma dica para vocês, limpar aqui, ó, eu vou clicar aqui e ele vai aparecer. Ó.
Se você entrar no modo de Edit, tá? Você Tab, né? Você vai clicar, ó, e você vai conseguir movimentar partes desse osso. Então, essas esferas nas extremidades, elas vão indicar qual é o tamanho desse osso, ó. Tá vendo? E a posição que ele ficar é a posição que geralmente ele vai controlar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um pescoço. E aí, para criar outro bone aqui, ó, eu vou apertar E, que é tipo extrudar, ó. E aí ele já sai um outro bone aqui. E aí eu vou criando eles. Eu vou fazer aqui a princípio, ó, criei aqui, apertei o E. E eu vou colocando mais ou menos em alguns pontos de ancoragem que eu acho que são interessantes para mexer meu personagem, ó, tá? E aí, ó, clico aqui, porque é daqui que eu quero tirar um outro segmento, né? Então aperto E e vou abaixando. No quadril é interessante aqui, ó, que geralmente é bom a gente colocar um bone desse daqui aqui, assim, ó, sobrando, tá? E depois tirar um pra cá, ó, pra fazer o quadril, tá? E isso vocês vão ver depois por quê. Aqui eu venho entrar com outro até a altura do joelho, um outro até a altura do tornozelo, vou virar na vista lateral aqui, vou trazer um daqui até o pé e vou trazer desse ponto, ó, sempre o ponto que eu quero estudar é o ponto que eu marco, ó. Marquei aqui e vou puxar um pouco o calcanhar. E aqui eu vou abaixar só aqui mais, ó. Então, ó, geralmente, tá? Geralmente, nos personagens, nós fazemos esse tipo de configuração aqui, tá? E agora, vocês vão perguntar, se eu mexer, ó, eu vou mexer um, ó, e agora eu vejo que esse está conectado com esse, mas que esse não está conectado com esse, né? Ó, tá? E é assim mesmo, gente, tá? Mas olha só, ele não está movimentando, né? O que acontece? Quando eu saio do modo de edição, ó, aí agora que eu vi aqui, ó, vou entrar de novo no modo de edição e vou arrumar isso aqui, ó. Não pode ficar assim, ó. Tem que ficar nos três, ó, direitinho, né, ó. Agora sim, certo? E aí eu tenho que ver sempre as vistas para ver se está tudo ok, tá? Aqui também eu vou colocar um pouco mais para frente, né? O pescoço aqui, ó, vou trazer um pouco mais para cá. Nesse caso eu vou chamar toda essa área aqui, ó, e vou puxar ela um pouco mais para frente, ó. Tá, tá aí, ó. E agora, conforme você faz esse esqueleto e a maneira que você faz ele ficar bem centralizado, é melhor quando a gente for fazer a conexão entre o mesh, né? Ou seja, o meu humanoide e os ossos dele, tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui que você só vai movimentar ele linkado não no modo de edição. Você tem que sair do modo de edição e vir bem aqui, ó, entrar no modo Pose Mode. Nesse Pose Mode, olha aqui, ó, a marcação dele fica agora azul. Quando tiver azul, você tem certeza que você está no Pose Mode, tá? Eu vou mudar aqui o modo de seleção. Então, ó, se eu rotacionar agora, ó, vê que esses daqui eles têm parentesco, ó. Eles movimentam, ó, esse aqui movimenta individual, mas se eu for movimentar esse, ele leva o outro, ó, e assim por diante, um leva o outro. Esse aqui, ó, a cabeça legal, mas se eu mexer o pescoço, ó, a parte da cabeça vai mexer. Se eu mexer essa parte vai mexer. Se eu mexer o quadril, se eu mexer o joelho, ó. Porém, a gente ainda não tá, ó, tá? Porém, a gente ainda não tá com eles ligados. Como é que a gente faz? Como é que nós vamos fazer isso? É bom sempre sair do modo Pose Mode, tá? A gente vai precisar dar pesos, né, para a malha, para dizer assim, olha, essa malha nessa região, ela vai estar linkada com esse osso. Qual é a maneira mais ágil de se fazer isso? Eu faço da seguinte maneira. Você vai selecionar ambos, tá? Todas as duas, tá? Tanto o osso quanto o outro. Você vai vir aqui em... Para você fazer isso, né, você tem que vir bem aqui, ó, primeiro.
você vai ter que criar um modificador para esse mesh, tá? E esse modificador, ele é do tipo que armature. Você vai criar esse armature e você vai dizer o seguinte, qual é o objeto, né? No caso, vai ser o próprio armature, tá? Porém, se você vier aqui, ó, e entrar no pose mode, ó, ele não faz nada. Porque tem o seguinte, essa malha aqui, a gente tem que estabelecer o seguinte, ele já está teoricamente linkado, mas essa malha a gente tem que dizer assim, ó, quanto tem de peso cada osso desse, vai mexer o que da malha, qual é a influência. E aí você vai ter que selecionar os dois, você vai ter que vir aqui em Weight Painting. Então veja bem, a malha, quando ela está toda azul nesse Weight Painting, nesse Weight Paint, esse peso quer dizer o seguinte, que está zero, na influência zero, não tem nada. Então você vai ter que vir aqui e fazer um Assign Automatic from Bones, tá? Então quando você selecionar então quando você acionar aqui, ó, você clicar nele, ó, nesses bones, ó, e aí você acionar aqui, ó, você selecionar tudo, apertar o A e vir aqui em Weights e vir aqui Assign Automatic from Bones. Olha o que que acontece. Aqui já aconteceu um negocinho. Então se você clicar, ó, agora nos bones, ó, cada bone desse daqui, ó, ele tem um raio de influência em cada pedacinho dessa malha, ó. Tá ok? E aí sim, se eu for vir aqui, colocar no Object Mode de novo, selecionar aqui só o bone e vir em Pose Mode, olha o que que acontece. Ó, tá? Ó, vou mexer o pescoço aqui, ó. Vou rotacionar o pescoço no eixo Z, ó. Eu vou colocar aqui, tirar do Alt Z, né? Ó, o bichinho ele tá rotacionando o pescoço dele para um lado e para o outro, né? Se eu vim aqui, ó, e mexer os braços, ó, é que ele deu um, ele tá numa opção invertida, tá? Aqui nos pesos, isso aqui acontece. Aonde? Deixa eu ver aqui a malha. Sair daqui, ele só tá invertido o mirror. Deixa eu colocar ele aqui para cima que talvez ele até conserte isso. Ó, tá? E aí você pode agora mexer, ó. Vou dar um exemplo aqui, eu vou puxar esse aqui, vou rotacionar para frente, vou dar um abraço, ó. Pronto, olha aí, ó. Tá dando um abraço. Se eu quiser colocar ele sentado, né, ó. E aqui é o pulo do gato, ó, que eu falei para vocês, ó. Essa áreazinha do quadril, ó, é importante para fazer esse joguinho aqui, ó, tá? Para não esticar demais essa malha aqui, ó. Tá? E aí ele vai ter as influências dele, ó, do pezinho, do calcanhar, ó, dos dois, ó. Certo? E aí você pode, vou colocar aqui no Object Mode, tirar do Alt Z, ó, tá aí, ó. Tá? Então era isso que alguns alunos estavam querendo fazer para animar, né? E aí eu resolvi relembrar dessa. E aí você pode mexer aqui a mão, né, dele. Acho que é pedido de uma das alunas que pediu para. Você pode mexer aqui também, ó, colocar no rotação, ó. E aí você pode vir aqui e mexer, ó, ele na rotação, a própria mão dele, ó, tem um controle maior de fazer um tchauzinho, alguma coisa assim. Legal, gente? Bem, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nesse tutorial.